Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal Thomas Foco na Mente. É uma alegria estar de volta aqui com vocês. Depois de um tempo parado, eu suspendi porque realmente está dando muito trabalho fazer a extração desse conteúdo aí e transformar de maneira simples para que vocês possam entender. Eu tenho conversado com algumas pessoas e elas têm relatado o mesmo desafio, porque o Jordan Peterson ele mistura muita coisa, ele mistura as experiências dele, psicologia, cristianismo, Bíblia. Então não é um trabalho fácil. Então, se você tem gostado do conteúdo até aqui, já clica no sininho, segue a gente, compartilhe com outras pessoas para que a gente possa levar informação e instrução para as pessoas. Bom, sem demora, vamos para o livro 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. Nós estamos no 5º capítulo do livro, onde ele fala: não deixe que seus filhos façam nada algo que você não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Então a ideia aqui é que os pais precisam conseguir conduzir os filhos para que eles não se tornem alguém ao qual os pais têm um pouco de repulsa. E para começar o livro, ele faz a analogia que ele estava no aeroporto e tinha uma mãe puxando o filho e o filho dando chilique e aquela situação constrangedora no meio do aeroporto e todo mundo olhando para aquela criança e vendo o tanto que ela era desrespeitosa e tendo um pouco de repulsa pela criança. E ele fala que se esses pais de fato amassem essa criança, eles não deixariam a criança passar por isso, onde as pessoas não querem estar perto dela. Então, um pai que ama o filho, ele põe limites e ensina essa criança a ser sociável. Eu gosto muito dessa frase que ele fala, que uma das melhores coisas que um pai pode dar para o filho é ensinar ele a ser sociável, porque vai chegar um momento que esse pai não vai estar mais próximo do filho. Então, se esse filho não aprender a interagir socialmente, nada do que ele fizer vai dar certo. Então, a ideia aqui é ensinar as crianças a desenvolverem essa habilidade de se relacionar e de controlar os próprios impulsos. Então, nenhuma criança nasce sabendo controlar os seus impulsos. Ela precisa que um adulto ensine ela. Eu sempre explico isso. Eu falo que você não precisa ensinar nenhuma criança a ser egoísta. Ela já nasce por natureza assim. Então, você pega alguma coisa da criança que ela não gosta, ela vai te morder, ela vai brigar com você. Agora, para uma criança se tornar um ser altruísta, empático, maduro e humilde, requer muito esforço e muito treinamento, cujo qual muitos adultos não conseguem atingir. Então a ideia aqui é você ajudar a criança a controlar os impulsos dela. E o que não é fácil, eu sempre falo, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Vou dar um exemplo. Se você fala muito não para a criança ou fala não o tempo inteiro, não pode isso, não pode aquilo, você vai desenvolver um adulto negativo, que sempre acredita que nada vai dar certo. Mesmo você não estando presente na vida dele, ele vai ainda ecoar os nãos no cérebro dele e ele vai ter dificuldade de desenvolver autoconfiança. Por outro lado, se você não fala não hora nenhuma, você cria uma criança inconsequente, que não pensa na consequência dos seus atos e é movida pelos impulsos. Então, um pai saudável ensina a criança a controlar os seus próprios impulsos. Isso aqui é uma das primeiras lições que a gente começa a aprender aqui no livro. Algumas coisas eu vou trazer. Então, por exemplo, ele fala essa questão às vezes em público, a criança ela ser rebelde, ela não se comportar bem. Aqui eu vou dar a minha visão, tá? Não é o que ele traz no livro. A minha visão é que as crianças não são robôs, tá? E cada pessoa vive um contexto diferente. Então, o quão difícil é educar um ser humano? E criança, por natureza, ela já vem de fábrica desregulada. Então, você que vai ensinar ela a se autorregular. E nesse processo pode acontecer algumas coisas que fogem ali um pouco o padrão. Então, criança dá chilique, dá piti. E às vezes os pais querendo pôr disciplina nos filhos para mostrar que eles são bons pais, eles acabam traumatizando os filhos. Um exemplo, às vezes a criança dando chilique no meio das pessoas ou numa loja pedindo um brinquedo. Normalmente os pais tomam duas decisões. Ou eles cedem, vê a criança chora e aí ela não quer uma criança birrenta e acaba cedendo e a criança aprende que toda vez que ela der chilique o pai vai ceder. Ou o pai bate e agride a criança, ou verbalmente, ou fisicamente. Também é o outro extremo que vai deixar traumas e não vai ensinar a criança a se autorregular. Por quê? O que significa bater? Significa que eu usei todas as minhas ferramentas, nenhuma funcionou, então eu vou apelar. Eu vou apelar para a última instância, bater ou gritar. O problema é que isso não educa. Isso aciona uma parte do cérebro chamada simpático, que é a parte mais primitiva do cérebro, reptiliana, de luta ou fuga, de perigo. E não é
janela de aprendizado. Então você pode dar a melhor aula do mundo que a criança não vai absorver. Eu já ouvi alguns pais me falando, nossa, quando eu vou dar uma bronca ou um sermão no meu filho, eu dou um sermão tão lindo que eu gostaria de gravar porque poderia dar uma aula com aquele sermão. No entanto, poucos segundos depois, meu filho vira as costas e eu me sinto um bobo, inútil, porque parece que ele não entendeu nada e não absorveu nada. E é exatamente por isso, porque você não soube introduzir no momento certo e na hora certa. Então eu não posso nem ceder e nem bater. Qual que é o caminho? Esperar a criança se autorregular e conduzir. E preparar a criança para que ela tenha autorregulação. Qual que é um dos grandes problemas da sociedade? O julgamento externo. Então quando eu não tenho identidade, eu não tenho segurança do que eu estou fazendo, eu me preocupo muito com o que os outros vão pensar. Então, às vezes, eu quero educar o meu filho para mostrar para a sociedade que eu sou um bom pai. Só que eu acabo fazendo isso de uma maneira errada, gerando mais trauma do que educando. Então, às vezes, eu estou num lugar público, minha criança dá chilique e vou bater nela. E aí isso é errado. Por quê? Como é que eu vou ensinar uma criança a se autorregular se eu não estou autorregulável? Se eu não sou autorregulável? Se eu não aprendi a controlar os meus impulsos? Então, eu preciso mostrar para a criança como controlar os impulsos dela regulando o meu. Que é difícil você aguentar, às vezes, uma criança chorando, dando birra, dando piti. Mas uma hora ela vai se acalmar e você vai conduzir e orientar. Então, essa parte ele não traz no livro. E para mim é muito importante. Porque às vezes é isso que acontece. Eu não entendo o momento da criança de autorregulagem e cada criança desenvolve de uma maneira diferente. E eu vou querer impor de maneira rígida uma educação que às vezes não funciona e mais traumatiza do que educa. Segunda coisa, as regras familiares devem ser poucas, claras e realmente necessárias. O que eu falo em relação aos pais, tá? Quando eles vêm com uma demanda de criação de filhos. Eu falo que a primeira coisa que precisa formar é o casamento. Educação de filhos é o telhado de uma casa. Você tem o fundamento, você tem o alicerce, você tem as colunas, você tem o telhado. Como é que eu vou educar uma criança se eu ainda nem formei o casamento? Então, casamento é quando dois adultos que saem da individualidade, formam a conjugalidade, desenvolvem legado e transmitem para os filhos. Isso é casamento. E aí fica claro para os filhos quais são os princípios e valores daquela família. Qual que é o problema? É quando o casal não forma conjugalidade. Está há 10 anos casado e não formou conjugalidade, então não desenvolveu o legado, e a criança não tem clareza quais são os princípios e os valores daquela família, porque nem os pais entraram em acordo. Isso vai fazer com que essa criança busque fora de casa princípios e valores e comportamento que são alheios àquela família, gerando mais atrito e mais conflito, porque isso vai ser 3 visões em vez de 2. Por isso que eu falo, os pais podem discordar quanto a gosto. Eu gosto de viajar para praia, eu gosto de viajar para Caldas Novas, eu não gosto de praia. Isso é gosto, mas quanto a princípios e valores, não. Os pais não podem discordar, porque vai gerar uma confusão na cabeça da criança. Por isso que aqui ele vai falar que tem que ser de maneira coerente, clara e evitando ordens contraditórias. Então, o que é evitando ordens contraditórias? É quando o filho pede uma coisa para o pai fala uma e o pai vai falar com a mãe fala outra. Exemplo, mãe, posso dormir na casa da amiguinha? Pode. Pai, posso? Não. Aí começa a brigar, mas a mãe deixou. E aí a criança que está olhando aquela confusão e torcendo para quem deixou ganha a disputa. E gerando um caos interno ali. Vocês dois não sabem entrar em consenso. E aí é uma das coisas da nossa sociedade hoje em dia. A incapacidade de entrar em consenso. Então, na educação de filhos, os pais precisam primeiro formar a conjugalidade. Não adianta eu querer desenvolver ferramentas para a educação de filhos se eu não formei casamento. E aí, quando tem casos de pais divorciados, mais difícil ainda. Então, assim, já entra em outra seara. As consequências devem ser proporcional ao comportamento e aplicadas sem humilhação. Isso aqui é muito bom. O que isso ele está querendo dizer? Que o pai, o adulto, precisa saber o nível do erro da criança para a punição e a consequência ser proporcional ao que ele fez. Então, às vezes a criança faz uma coisa e o pai fica muito nervoso e estressado, que acontece muito. Por quê? Porque às vezes o pai já está estressado do dia a dia, dos desafios de trabalho, de casamento, e aí a criança dá trabalho normal dela e os adultos descontam na criança. Então, é difícil educar uma criança quando ela dá piti, quando ela dá chilique, e às vezes eu vou escoar toda a minha frustração da vida ali na criança. Então tem pais que batem na criança para aliviar o estresse que ele está sentindo e não para educar. Por isso que ele está falando assim, que precisa ser proporcional. Então os pais precisam estar bem para educar. Então a criança fez alguma coisa, eu já falo uma vez. Na segunda eu falo um pouco mais sério. Na terceira eu já seguro um pouco mais do braço, firme.
Na terceira eu já abaixo, olho no olho e assim gradativamente, sem humilhação e sem bater, né? O segurar firme não significa bater nem deixar marca, mas precisa mostrar para a criança que você está falando sério e ter consequências sérias. Cada temperamento funciona de uma maneira, nem todas as técnicas vão funcionar para todas as crianças. Vai dos pais desenvolver a habilidade de identificar o temperamento da criança e saber quais ferramentas vão funcionar ao longo do ano, ao longo da vida ali, né? Cada fase é uma ferramenta diferente, cada criança de uma maneira diferente, por isso a importância deles desenvolverem essas habilidades. O objetivo da disciplina não é controlar a criança, mas ajudá-la a desenvolver autocontrole. E aqui é muito importante, tá? Às vezes nós pais queremos ter tudo sob controle. E quando que você tem tudo sob controle? Quase nunca. É muito difícil de ter a vida sob controle, muito mais um outro ser humano. Então, às vezes, pais que controlam muitos filhos, na verdade, eles estão reprimindo muitos impulsos que no futuro vai ser pior. Então, a ideia não é controlar, mas ensinar eles a se autocontrolarem, dando exemplo, se autocontrolando. É isso que eu falo. Muitos pais querem que os filhos se controlem sendo descontrolado. Então, toda vez que você bate, você grita, você está mostrando para ele que é normal estar descontrolado. Quando você controla os seus impulsos, fica mais fácil dele copiar. Então, muitas vezes no consultório eu atendo pessoas que os pais querem que os filhos reconheçam que erraram. E aí eu pergunto para os pais, você alguma vez já reconheceu que errou? E eles falam, não. Então, como que os filhos vão copiar? Você está exigindo que o seu filho seja mais maduro do que você? Então, eu desde pequena, as minhas filhas, eu falo para elas, né? Às vezes eu não consigo me controlar, às vezes elas desobedecem muito, e às vezes eu fico nervoso, eu brigo, eu passo do limite e eu falo, olha filha, você errou por isso, mas não me dá o direito de gritar. Então eu peço desculpa por isso, mas você está errada por isso e isso. Então elas entendem que não é porque eu sou adulto que eu não erro. E assim a gente vai instruindo melhor as crianças e dando consequências conforme proporcionalmente ao que elas estão fazendo. Isso traz um senso de justiça para elas. Caso contrário, as coisas perdem o significado e o sentido. Já vi muitas vezes os pais, às vezes a consequência ser muito maior do que o fato, isso gera muito mais confusão do que educação. Os pais também precisam observar o próprio comportamento, pois podem agir por irritação, culpa, medo ou comodismo. Então, esse é um dos desafios, né? Ser o exemplo. Então, a gente tenta orientar, direcionar, mas uma das melhores coisas é o exemplo. E que a gente não vê hoje. Então, principalmente no casamento. Então, por isso que o casal, eles estão o tempo inteiro transmitindo informação. E eu gosto muito de uma frase de um autor que ele fala que se os pais fossem perfeitos, eles levariam os filhos para a morte. E eu achei isso chocante no começo, depois a gente vai entendendo o porquê. Ele diz que os conflitos, eles são a manutenção da família, do casamento. Então, os filhos precisam ver como é que os pais solucionam esses conflitos. Para quando eles forem adultos enfrentar, eles terem a ferramenta. Se os pais não têm conflito hora nenhuma, na hora que esse filho crescer e tiver o conflito dele na fase adulta, ele não vai saber o que fazer. Então, ele vai se perder. Então, já vi muitos pais que criam os filhos ali numa redoma, numa proteção, numa ultra proteção. Quando os filhos vão para a faculdade ou para fora de casa, eles se perdem. É isso, eu preciso gradativamente ir emancipando essas crianças, para que elas então consigam desenvolver a habilidade de lidar com o mundo aqui fora. Então, o nosso objetivo como pai é ensinar essas crianças a lidar com o mundo aqui fora. Então, muitos pais têm falhado nisso, nessa missão. Eu vejo constantemente os pais culparem essa geração, que essa geração é mole, não quer trabalhar, preguiçosa. Quem criou essa geração? Então, esses adultos estão condenando essa próxima geração, tirando deles da reta. Não funciona assim. Alguém criou essa geração. Então, eu preciso olhar para dentro, ver onde eu errei, onde eu falhei, para tentar consertar. Para finalizar aqui, eu vou acrescentar uma coisa que está na Bíblia, que é o último versículo do Velho Testamento, Malaquias, se eu não me engano, 4, onde diz que uma das maiores profecias bíblicas é: converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, a terra é amaldiçoada quando o coração dos pais não está conectado com o coração dos filhos. Isso precisa de uma ação muitas vezes divina para acontecer, de tão desconectado que está. Então, para que a terra não seja ferida com maldição, os pais precisam voltar a se conectar com o coração dos filhos. E por onde começa? Dos pais. Deveriam ser os pais, os mais maduros,
a começar a dar o primeiro passo de entrar no mundo da criança ou dos filhos para conectar e depois trazer eles para cima. E muitas vezes o que a gente vê hoje não é isso que está acontecendo. Então, essa desconexão está gerando essa disfunção e está criando filhos cada vez mais rebeldes, indisciplinados, incapazes do convívio social e esse caos social que nós estamos vivendo. E aí, o nosso apelo aqui hoje é para os pais. É para que eles ensinem esses filhos, entreguem esses filhos de maneira saudável para a sociedade. Uma vez eu atendi um pai com 3 filhos e ele tinha perdido o pai quando era pequeno, uns 13, 14 anos, ou seja, ele não teve muita referência de paternidade. Ele estava enfrentando vários desafios na criação dos filhos. E ele veio para o consultório e eu comecei a mostrar para ele o que era um referencial de um pai saudável. Olha, um pai saudável age assim. Ele virou para mim e falou, então eu não nasci para ser pai. Eu falei para ele, você não tem essa escolha, você já tem 3 filhos. E aí agora você precisa desenvolver para chegar no ideal. É óbvio que a grande maioria de nós talvez nunca chegue no ideal. Isso é bem provável. Mas a gente precisa entender que isso não é de fato o principal chegar aqui no ideal. Mas o mais importante é os nossos filhos verem que a gente está sempre melhorando. Para eles terem esperança de que há como crescer, que tem como mudar. Se você desiste de continuar melhorando, eles também vão entender que não tem como melhorar. Então, que referencial eu estou deixando para a próxima geração? Que eu nunca desisto e que eu vou continuar melhorando até eu morrer? Ou que não vale a pena lutar para melhorar? Obrigado pelo seu tempo, espero que esse conteúdo tenha te ajudado. E agora eu vou tentar fazer um conteúdo um pouco mais curto, estava ficando muito longo e muito demorado. Mas agora a gente vai conseguir entrar no eixo. Ajuda a gente, compartilha aqui com mais pessoas. Te vejo na próxima.